boa tarde. Mais uma vez aqui, retornando ao nosso podcast, Pode Expressar. Estou trazendo hoje, aqui no nosso estúdio, uma figura muito importante, um homem muito importante em todas essas denúncias que estão sendo feitas contra a administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. Eu estou trazendo hoje aqui o presbítero e hoje pastor Emanuel Alexandre. Esse homem sofreu toda sorte de perseguição pela direção da igreja e ele hoje não depende mais da igreja. Ele hoje é um trabalhador autônomo, certo? Tem seu ofício particular que sustenta a sua família e também é pastor. E eu hoje tenho essa grata satisfação de trazer esse grande homem aqui para ele participar do nosso bate-papo. Ele é conhecedor das Escrituras de uma forma bem afinca e eu quero hoje, com todo prazer, Emanuel Alexandre, passar a palavra para você se apresentar, para você falar da sua vida, como você aceitou o Evangelho, como você trabalhou na igreja. Eu queria, Emanuel, que você falasse sobre isso, sobre todas essas questões que você vem hoje aqui nesse estúdio para dar o seu depoimento e prestar um grande serviço à nossa população e à nossa membresia. Está com você, Emanuel, a palavra. Bom, agradecer a Deus e ao Dr. Luiz Miguel por esse Pode Expressar, esse espaço muito bom para a comunicação na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como era conhecida, né? Depois colocaram esse IEADPE como para facilitar assim a identificação da igreja. É um prazer muito grande estar aqui para falar aos irmãos da Assembleia de Deus, ao Dr. Luiz Miguel, que tem feito um excelente trabalho na comunicação de fatos importantes que acontecem no dia a dia da igreja, para que os membros, uma vez que não têm as informações que são importantes no dia a dia da igreja e da direção da igreja, foi criado esse espaço, acredito, para, apesar que muitas vezes questionado por alguns, mas um espaço importante de informação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do qual eu, apesar de estar em outra comunidade de fé, mas eu me sinto um assembleano histórico, um assembleano de coração, né? Uma vez que a minha mãe foi batizada na Igreja Assembleia de Deus pelo pastor José Amaro da Silva, na década de 70 ainda, e fui criado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A minha mãe tinha mais de 50 anos de Assembleia de Deus, e assim me sinto à vontade aqui nesse momento para expressar a minha identidade como cristão, como assim admirador do trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na sua história, porque é uma igreja centenária, e tive o prazer de, desde criança, quando tinha a idade de 5 anos, saí na campanha evangelizadora com a minha mãe, fazendo visitas e pregando o evangelho na zona oeste do Recife. E eu só tenho a agradecer a Deus por fazer parte, mesmo hoje distante por questões da direção da gestão atual, mas que me sinto um assembleano histórico, né, por poder assim dizer. E agradeço a Deus pela vida do Dr. Luiz Miguel e desse grupo que tem interesse de informar aos membros da igreja como verdadeiros profetas, como diz a Escritura. O profeta é aquele que fala e que denuncia. O profeta
o surgimento do profetismo em Israel veio justamente como, segundo alguns teóricos da Bíblia, alguns estudantes da Bíblia, alguns apreciadores da Escritura, e o povo da Assembleia de Deus, por uma questão cultural, gosta de história da Assembleia de Deus, de história da Bíblia. Eles vão identificar que o profeta, ele surge como um calo no sapato da monarquia, quer dizer, o profeta, ele surge como aquele que vai denunciar os que estão no poder do povo de Israel. Uma vez que eles cometem, às vezes, algum desvio de conduta, surge a figura do profeta. Então, pode expressar, como outros canais que são amigos do Dr. Luiz Miguel aqui, eles denunciam aquilo que não está de acordo com as Escrituras. Quer dizer, nós temos a Escritura como regra de fé e prática. Então, se temos a Escritura como regra de fé e prática, nós denunciamos aquilo que está errado na direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui, não como perseguidor da igreja, mas uma pessoa que respeita a história da igreja, respeita os marcos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu tenho, assim, o prazer de dizer que fui ovelha do pastor José Amaro da Silva, ainda quando criança, numa igreja na Zona Oeste, ali no bairro de Areias, e minha mãe batizada pelo pastor José Amaro. Depois veio meus irmãos, né? Eu tive o prazer do meu irmão mais velho, hoje já com 70 anos, ter sido também batizado pelo pastor José Amaro da Silva. Então, é um prazer muito grande estar aqui com o Dr. Luiz Miguel. Emanuel, nós sabemos que você trabalhou na igreja, na gestão do pastor José Leôncio da Silva. Você poderia esclarecer como era esse trabalho seu na igreja? Você já era presbítero, diácono? Como você desenvolveu esse trabalho lá na gestão do pastor José Leôncio? E como era tratado pelo pastor José Leôncio? Você poderia explicar aí para a nossa... Muito bem. Tive o privilégio de servir a Deus no período da gestão do pastor José Leôncio da Silva, que era uma gestão, podemos assim dizer, apesar dele ser presidente, mas a gestão do pastor José Leôncio da Silva era uma gestão democrática. Existia no momento em que o pastor José Leôncio dirigia a igreja, existia assim no corpo da igreja, da direção, o auxílio dos anciãos, que era chamado os presbíteros. Eu ainda jovem, como presbítero ainda jovem, 20 e poucos anos de idade, eu me lembro que o pastor José Leôncio da Silva tinha uma gestão democrática. O presbitério tinha liberdade de expressar, como pode expressar aqui no podcast, tinha liberdade numa mesa como essa de conversar com o pastor José Leôncio da Silva e colocar diante dele as dificuldades e as petições das comunidades locais, das congregações locais. Então, assim, era um prazer muito grande, porque o pastor José Leôncio não era centralizador, né? Quem conhece a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus sabe que o pastor José Leôncio da Silva era um homem democrático. Quem ia ao templo central via aquela fila longa ali, um homem que recebia todas as pessoas, independente de classe social, de problema, de qualquer situação. O pastor José Leôncio da Silva era um homem assim, que tinha interesse, era um pastor de verdade, era um homem que tinha aquele hábito de chamar as pessoas de meu filho, né? Então, assim, eu trabalhei durante alguns anos com o pastor José Leôncio. Para os irmãos terem uma ideia, tive o prazer de trabalhar na região ali do Ibura, na zona sul da cidade, na região do bairro do Ibura, com 44 congregações, e ali o pastor José Leôncio nos deixava à vontade. Por exemplo, existiam os presbíteros locais que trabalhavam os problemas locais da comunidade, inclusive a questão da ajuda social, como cesta básica, distribuição de cesta básica, receita médica, fazíamos muito mutirão para construir casas. Eu posso aqui expressar com todo respeito a figura do
pastor José Leôncio, quando ele nos permitia que construíssemos casa de irmãos ali. Não havia nenhuma reprimenda no contexto assim administrativo, nesse sentido do presbítero local, em fazer ação social em loco. Quer dizer, construir casas de irmãos necessitados, tirar umas vezes uma segunda oferta para ajudar aquelas pessoas que estavam realmente naquele momento precisando de uma ajuda financeira. Era uma cultura da igreja, administrada pelo pastor José Leôncio. Claro que ele queria saber da parte da gente como era que estava acontecendo as questões da congregação, e vale salientar que ele fazia sempre uma observação: meu filho, nunca esqueça de mandar dinheiro para o templo central, faça essas coisas com coerência. Era assim as palavras do pastor José Leôncio, numa mesa como essa aqui, do Pode Expressar, que muitas vezes éramos chamados para prestação de contas. E ele dizia a um presbítero muito conhecido no Ibura, Daniel Pereira: meu filho, eu sei que você trabalha, e eu auxiliava o presbítero na época. Ele dizia: mas tenha sempre cuidado de mandar um dinheiro para cá, porque nós temos também demandas aqui, né, de construção, mas que você administre a situação local e nos deixava à vontade. Essa era a figura do pastor José Leôncio da Silva, a forma, podemos assim dizer, a administração eclesiástica dele. Ele delimitava o que poderíamos fazer enquanto presbítero local nas congregações, muito diferente do que existe hoje na direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Emanuel, além de você ser um presbítero da igreja, trabalhando logicamente na parte eclesiástica de pregações, você também foi motorista da igreja com carteira assinada nessa gestão do pastor José Leôncio? Muito bem, fui. Eu posso assim dizer que trabalhei na gestão do pastor José Leôncio da Silva e fui contratado no Templo Central como motorista. Eu tenho até a carteira assinada, minha carteira, como motorista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tive a oportunidade de trabalhar há alguns anos ali prestando serviço. Tive a oportunidade de dirigir no Templo Central, dirigi na ambulância também do Templo Central, porque os motoristas ali que serviam, tanto faz dirigir no setor de engenharia, que tinha um setor de engenharia, tinha o setor de área social, que era a ambulância, e tinha também o serviço de dirigir, às vezes, com o pastor, mesmo que poucas vezes, mas dirigia para o pastor Ailton José Alves. Eu tive a oportunidade de servir na igreja também ao pastor e também aos diretores da igreja evangélica, quantas vezes levar alguns diretores para algumas cidades do interior do estado de Pernambuco. Então, assim, tive o privilégio, eu posso dizer, sem nenhum problema, mesmo não estando hoje lá, mas eu me sinto privilegiado porque eu trabalhei na direção com a gestão do pastor Ailton José Alves, junto com todos os seus diretores da época, né? E servi com alegria, até assim o momento em que eu fui, na verdade, para que os irmãos compreendam o meu desligamento, porque na época houve muita especulação e assim, palavras não muito elegantes com relação ao meu desligamento da igreja, mas eu mesmo pedi as contas da igreja. Eu fui desligado por minha vontade. Eu fui até o secretário, na época, pastor Heraldo Omena, e pedi a ele para que ele me pedisse as contas. Então ele disse que iria me ajudar, me demitindo, uma vez que eu pedi as contas. Ele até ficou preocupado, ele não queria fazer essa demissão na época, né? Mas aí, dadas as circunstâncias que vocês já conhecem, não é? Mas eu tive o privilégio de ser subordinado ao primeiro secretário. O pastor Heraldo Omena era o primeiro secretário, o pastor Simas Dias era o segundo secretário, e as questões administrativas eram assim, nesse aspecto de admissão e demissão, eram tratadas com o pastor Heraldo Omena. Emanuel, a gente sabe
porque um motorista, no caso, trabalhando na igreja, como você trabalhava, você ficava à mercê de pedidos de levar as irmãs para o círculo de oração, levar para outras atividades. Você ficava aquele motorista praticamente de prontidão, não é isso? Você levava as irmãs, você fazia todo esse trabalho que é normal de um motorista fazer. Positivo. Não é isso? Correto? Correto. Porque mais tarde a gente vai ver o motivo que eu estou fazendo essa pergunta a você, tá certo? Então, Emanuel, na gestão do pastor José Leôncio, você estava trabalhando como motorista, continuou como motorista na gestão do pastor Ailton. Foi isso, correto ou não? Permita-me, doutor Miguel, é preciso, para que os irmãos entendam, uma vez que esse canal é de responsabilidade e nós temos compromisso com a verdade. Eu prestava serviço ao pastor José Leôncio, podemos assim dizer, indiretamente, não era fichado ainda. Certo. Existia algumas empresas que prestavam serviço ao Templo Central sem carteira assinada. Então eu tive algumas oportunidades de trabalhar. Agora, na questão de motorista, eu fui contratado na gestão do pastor Ailton José Alves. Embora eu prestava serviço de uma empresa terceirizada ao Templo Central na época do pastor José Leôncio, né? Mas assim, carteira assinada como motorista, realmente eu fui trabalhar contratado na gestão do pastor Ailton José Alves. Então lá eu comecei no setor de engenharia, depois comecei na área social com a ambulância e depois também passei um bom tempo, com muito orgulho, que eu posso assim dizer, levando as irmãs do Círculo de Oração, irmã Alice, a esposa do pastor João Flórido, né, que morava ali em Peixinhos, que é a mãe de Aurílio, exatamente, e outras irmãs que eu sempre levava todos os dias, de segunda a sexta. Eu saía, levava as irmãs para o Círculo de Oração, retornava para o Templo Central para atender outras demandas, e à tarde, no final da tarde, eu ia buscar as irmãs para deixá-las em suas casas. Era assim que eu fazia. Então, assim, eu tive uma trajetória e viagens, trabalhei no caminhão da igreja também, atendendo a demanda da construção, né? E era assim a minha participação como funcionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E você, sendo funcionário e sendo presbítero, você acompanhou, Emanuel, a transição de poder? Como se deu essa transição de poder? Você acompanhou, você poderia explicar de que forma, que na época, se eu não me engano, o pastor vice-presidente era o pastor Severino Almeida. Isso. Correto? Correto. Houve uma concorrência entre esses dois pastores, o pastor Severino Almeida e o pastor Ailton. Exato. É preciso compreender que todos nós sabemos que, do ponto de vista da história da igreja, e falando em história, existe uma vertente no campo da história que diz assim que a história é sempre feita pela classe dominante. É preciso compreender que a história da Assembleia de Deus, que muitas vezes é contada, não é contada de forma correta. Existe a verdadeira história. É por isso que no campo dessa disciplina, nas universidades, já se trabalha no campo acadêmico a questão da história verdadeira. Como se deu a história do Brasil, como se deu a história das cidades, e nós, nesse campo religioso, como foi e continua sendo a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quero aqui citar, com todo o respeito que eu tenho ao povo cristão, principalmente o povo católico, que, de qualquer forma, o povo católico teve um líder aqui no estado de Pernambuco, o arcebispo Dom Helder Câmara. Quando eu tive o prazer de, muitas vezes, estudando teologia, ter sido aluno em algumas aulas e debates sobre a teologia no campo da sociologia, como a teologia ela poderia trabalhar a questão das comunidades locais. E eu tive o prazer de conhecer Dom Helder Câmara.
esquecido o título do livro, mas é um livro muito importante que eu confesso a vocês que eu vou trazer aqui o título desse livro. Ainda no tempo do pastor José Amado da Silva, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus era conhecida como a Igreja do Barulho, né? Que fazia muito barulho. E em uma passagem desse livro, Dom Helder Câmara, que era arcebispo de Olinda e Recife, ele estava ali em Olinda, no seminário de Olinda, com alguns alunos no campo, né, levando a mensagem católica. E aí, no momento em que Dom Helder estava com os seminaristas, alguns irmãos da Assembleia de Deus estavam naquela comunidade conhecida na época como Ilha do Rato, né, mas que hoje é outro nome, ali no Carmo, mais ou menos naquela região ali de Salgadinho. E ali os seminaristas chegaram assim para Dom Helder Câmara e disse: olha os bodes ali, os bodes, que eram conhecidos os crentes da Assembleia de Deus, porque gritavam, davam glória a Deus no meio da rua, glória a Deus. E aí eles diziam: olha os bodes, que eles não consideravam como ovelha, na verdade. E aí Dom Helder Câmara chama a atenção daqueles seminaristas na década de 60, no seu livro, quando ele diz assim: tá vendo aquele povo ali? Aquele povo ali que vocês estão aí usando esse termo que não é um termo elegante, chamando-os de bode, essa igreja ainda vai ser a maior igreja do Brasil. Aí os seminaristas, assim, com o professor, né, no campo, aí perguntou: mas Dom, como é que a igreja católica é uma igreja grande e poderosa? Se é, meu filho, mas aquele povo da Assembleia de Deus ali, eles estão fazendo o que Jesus fazia. E aí Jesus optou pelos pobres, não é? E eles, vejam onde eles estão aqui nas comunidades, na ribeirinha, na favela, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Jesus optou pelos pobres e eles estão no caminho certo de Cristo. Naquele tempo a igreja da Assembleia de Deus era uma igreja pequena, não era uma igreja como hoje, uma igreja respeitada, considerada como uma das maiores denominações do Brasil, segundo o IBGE. Hoje chegando a quase 30% da população brasileira. Então, assim, Dom Helder Câmara, na década de 70, já tinha profetizado, mesmo não sendo protestante, o crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu quero aqui, com respeito e pedindo a permissão do Dr. Luiz Miguel, para tentar concluir essa ideia de Dom Helder. Dom Helder profetizou o crescimento da igreja. Quem era o pastor naquela época? O pastor José Amaro, um homem simples. Homens que se utilizavam, não tinham nenhum curso de teologia, não tinham nenhuma formação acadêmica, mas eram homens que, na simplicidade, tinham uma identidade, segundo um especialista em teologia, que Dom Helder Câmara era um homem muito preparado, mas ele percebeu que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus estava no caminho certo, optou pelos pobres. Tanto que quase 90%, hoje, por exemplo, 90% do corpo de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus é composta de membros do trabalhadores simples, homens do campo, empregada doméstica, todo tipo de trabalhador. Isso não está desmerecendo nenhuma posição, até porque os pobres, Jesus disse: bem-aventurados os pobres. Então eu sou pobre, eu sou bem-aventurado. Mas Dom Helder identificou o crescimento da igreja, viu a pureza da igreja, a expressão da igreja no campo da evangelização. E isso é preciso destacar, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus hoje, ela é uma igreja estruturada, mas ela tem raízes que veio de berço. Então eu fui assim, funcionário da igreja. Quando o pastor José Leôncio assume o lugar do pastor José Amaro, ele pega praticamente a igreja já no auge do crescimento, entendeu? Os irmãos precisam compreender isso. Isso é fato histórico. E eu trabalhei nessa igreja, trabalhei com orgulho, vendo essa dinâmica do evangelismo, que é uma coisa muito admirada. Inclusive na década de 80, meados da década de 80, em Brasília teve um encontro de evangelismo de todas as denominações históricas, e isso foi observado no campo do trabalho da Assembleia de Deus. Não tinha essa estrutura que tem hoje, mas era uma igreja, doutor Miguel, admirada. Então eu surgi nesse momento
eu nasci com essa raiz assembleana. Então é isso que eu posso dizer, que Dom Helder Câmara via o crescimento da Igreja Assembleia de Deus, e ninguém se escandaliza com isso, porque, por exemplo, no livro de Esdras, né, de Neemias, no livro do profeta Ageu e também no livro de Isaías, vocês vão observar Deus chamando Ciro, rei da Pérsia, de servo. Meu servo. Quer dizer, Ciro foi usado para abençoar o povo de Deus. Dom Helder Câmara, ele foi usado naquele momento como uma pessoa que disse: essa igreja vai ser a maior igreja do Brasil. Lamentavelmente, hoje nós temos assim algumas questões que lá na frente a gente vai falar. Doutor Miguel, é isso que eu posso dizer. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja centenária, histórica e respeitada tanto no campo teológico, como no campo do evangelismo, como também até no campo da sociedade e também no campo político, muito respeitada. Agora, Emanuel, você como um presbítero da igreja, você acompanhou a eleição? Você chegou a participar? Você pode esclarecer aí como se deu essa transição de poder? Muito bem, doutor Luiz Miguel, é uma boa pergunta. É o sonho, eu acredito que de todo membro da igreja, quando se converte e tem a oportunidade de ter assim o conhecimento do seu pastor, aquela alegria de confiar no pastor. Então, assim, eu participei do processo da eleição, apesar de ser presbítero, e presbítero não votar como convencional, só poderia fazer parte do voto, dar o voto sendo evangelista e pastor. Mas o presbítero, ele tinha uma influência muito forte, doutor Miguel, com relação à eleição. E foi a transição, a saída do pastor José Leôncio para a entrada do pastor Ailton José Alves, vale salientar, foi uma transição muito equivocada, muito deselegante, né, e muito infiel, para ser sincero. Eu participei dessa conjuntura porque primeiro o presbitério e toda a convenção foi pego de surpresa. É uma história que todos os membros da igreja e congregados sabem disso, né? Foram pegos de surpresa, e naquele momento de transição, quando foi pego de surpresa, houve um grito no meio daquela reunião de convenção, de um convencional, um jovem evangelista, quando ele pede para que se respeite o estatuto da igreja, né? Eu posso aqui dizer que na época o evangelista, o doutor Miguel, pode falar. Posso falar o nome dele? Com todo o respeito que eu tenho, o evangelista André Barbosa, que hoje é pastor. Inclusive ele vai vir aqui dar uma entrevista aqui. Muito bem, então assim, eu tenho uma admiração muito grande por André, né? E pelo seu sogro, né, que era o pastor Severino Alves de Almeida, que eu tive a oportunidade de conhecer, de ser aconselhado pelo pastor Almeida, pelo pastor Leôncio. Mas o pastor Almeida era aquele homem amoroso, carinhoso, assim como o pastor Leôncio era um homem de peso, mas o pastor Almeida era um auxiliar à altura, eu posso assim dizer. Então assim, a transição foi muito deselegante, foi muito constrangedora. Eu participei, porque eu comecei a observar, a pedido do evangelista, quando se pediu para respeitar o estatuto, logo o pastor José Leôncio pediu para que a igreja e a convenção, a direção da convenção, para que os irmãos fossem orar. E para minha tristeza, a oração que foi feita na época foi justamente o pedido de voto. Foram o pastor, com todo respeito, já não está mais conosco, o pastor Dário Tavares, o pastor Simas Dias e muitos pastores conhecidos, Severino do Ramo e muitos outros pastores. Eles caíram em campo pelo sertão, pelo Mata Norte, Mata Sul, Agreste Setentrional, sertão do Araripe, da região de Petrolina, em todas as cidades do estado de Pernambuco. Eles foram fazer campanha,
foram pedir voto. Isso foi assim, foi uma tristeza muito grande que eu tive, porque eu observei naquele período de transição que o pastor Almeida, ele estava realmente orando. Ele até acatou aquela, que eu confesso aos irmãos que isso me incomodou, que eu até conversei com ele no tempo central. Pastor Almeida, por que o senhor não sai também para visitar os pastores no sertão, no interior, para também falar qual é a sua ideia de se realmente ganhar a eleição, como é que vai se pautar a sua administração eclesiástica, a sua administração no meio do corpo eclesiástico da igreja, com os membros da igreja, porque sou uma pessoa tão amada, tão respeitada. Então, assim, o que aconteceu foi justamente pedido de voto do Dr. Luiz Miguel. Isso me constrangeu, porque, ora, se a Igreja Assembleia de Deus, do ponto de vista da história, era conhecido como uma igreja que colocava o joelho no chão para orar e pedir a Deus que Deus desse a direção de um novo líder, eu me escandalizei quando vi oferecimento de dinheiro. Eu tive um amigo meu, hoje eu não quero aqui dizer o seu nome, até porque ele hoje é um pastor respeitado e atuante, e que se eu aqui falar o seu nome, isso pode trazer consequências assim desastrosas para a vida desse pastor. Mas ele, na sua cidade, foi visitado pelo pastor Dário Tavares. Os irmãos admiram muito, mas ele foi lá e recebeu uma proposta na época de R$2.000 de uma ajuda e sair daquele campo para um outro campo. Vou lhe dar um campo melhor, mas você tem que votar em Ailton. Quer dizer, isso me constrangeu, porque a ideia que eu tinha é que esses irmãos estavam orando, mas o evangelista Noé, junto com o pastor Dário, aqui eu digo perante vocês aqui, e claro, se eu estiver faltando com a verdade, eu estarei prejudicando a mim mesmo, até porque Deus tem prazer em sermos justos, como diz o Salmo 51, quando aquele momento em que Davi ele confessa o seu pecado diante de Deus, e aí Deus naquele momento em que o salmista está no Salmo 51 conversando com Deus, ele diz assim: eu tenho pecado contra ti, eu pequei. Inclusive ele teve medo até da morte, porque quando ele diz assim, aquela questão de pecado de sangue no verso do Salmo, aquilo ali justamente ele sabendo que do mesmo jeito que houve a morte daquele homem que foi ao campo de batalha, ele correria o risco de ser morto, o salmista Davi. Então isso entristeceu Davi quando ele confessou o pecado. Então eu não posso aqui pecar, nesse podcast aqui, nesse espaço que eu estou recebendo a oportunidade, eu não posso pecar em dizer que houve pedido de voto para o pastor Ailton, houve compra de voto, houve oferecimento de igreja, como se fosse mercadoria, doutor Luiz Miguel. Isso me constrangeu, porque a ideia de presbítero que eu tenho ainda, apesar da igreja hoje, eu pensar que a igreja hoje está vivendo um momento de apostasia, porque tudo isso que se vê hoje na IADPE, com essa gestão equivocada, para mim, do ponto de vista teológico, é apostasia. É o farisaísmo no tempo de Jesus. Homens envolvidos com lideranças políticas locais, como os fariseus estavam assim, unidos com Herodes e Pilatos. Hoje a gestão da IADPE está envolvida com a política pernambucana. Eu não estou aqui depreciando o lado político, eu estou falando a politicagem que é utilizada por alguns diretores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque eu acredito que tem homens sérios ali, mas uma parte dessa direção está comprometida, e eu vi esse comprometimento na eleição do pastor Ailton. Quer dizer, o pastor Almeida, enquanto estava orando, os irmãos estavam fraudando a eleição, que isso foi uma fraude. A eleição do pastor Ailton, com todo respeito à ausência do pastor, e eu digo isso a ele próprio, se eu tiver a oportunidade na sua frente, e eu já tive algumas oportunidades de estar perto dele, né, e isso mais na frente eu vou dizer algumas coisas que eu disse ao pastor Ailton. Por exemplo, quando houve a eleição, o pastor Ailton já estava com todos os obreiros praticamente para votar uma boa parte nele,
E uma grande parte, eu quero aqui dizer que ninguém ainda sabe disso, doutor Miguel, se eu puder continuar. Não, pode, nesse campo, à vontade. Porque é um campo assim, e eu quero ser bem objetivo nisso. No dia da eleição, depois de toda a campanha feita, de todo o dinheiro oferecido, vantagens, no dia da eleição o pastor Almeida ainda tinha chance de reverter a eleição. Estava presente o pastor José Wellington Bezerra da Costa, eu estava lá nesse dia, os presbíteros, mesmo não podendo votar, mas estavam presentes, e eu vi quando o pastor José Wellington foi convidado para presidir a eleição. E no momento, o pastor Dário Tavares, ele apresenta uma questão de ordem, porque em uma eleição se tem que obedecer o estatuto, mas em respeito ao pastor José Wellington, o pastor Ademes Nogueira fez uma proposta e foi aceita pela plenária de que o pastor José Wellington Bezerra da Costa presidisse a eleição naquele ano de 1998. Eu estava lá. E aí o pastor Dário Tavares de Araújo, que era conhecido como um homem puritano, um homem que conservava, foi o primeiro, sabendo do risco que poderia ser a eleição e Ailton perder, ele apresenta uma questão de ordem dizendo que só quem poderia presidir era o primeiro secretário e não o pastor José Wellington. Quer dizer, houve ali já uma questão que era o medo de perder o poder naquele momento. E eu observei os detalhes. Eu falo em detalhes aqui o que eu ouvi e participei, né? E aí foi quando o pastor José Wellington respeita aquela questão de ordem, mesmo constrangido, senta-se ao lado. O pastor Dário disse, o pastor pode até, se dirigindo às palavras do pastor Dário, pode fazer parte aqui como convidado, dar uma palavra, mas quem vai presidir sou eu, é o primeiro secretário. Quer dizer, eu já vi ali a manipulação. Por que a manipulação? Porque logo quando ele apresenta a questão de ordem e que é aceita a votação de que ele presidisse a reunião, ele pede para que o voto seja um voto aberto. E isso era para constranger justamente os pastores que iriam votar no pastor Almeida se fosse o voto secreto, porque ninguém iria saber. E ali, com certeza, ele ia ganhar. Ele ia ganhar. E aí isso ninguém contou até hoje. Tá vendo? Doutor Luiz Miguel. Importante isso, Manuel. Exatamente, porque assim, é preciso dizer que a fraude da eleição de Ailton José Alves é uma fraude na direção da igreja, porque tudo começou errado. O que se começa errado termina, porque assim, o tempo diz, muita gente achou bonito aquela eleição, aquela coisa, deu aquele tom de espiritualidade, mas não sabia o que estava por trás da malignidade que foi a eleição de 1998, no período de outubro, eu me lembro como se fosse hoje. E aí, os pastores constrangidos, que eu sabia que iria votar no pastor Almeida, eles foram, alguns prevaleceram dizendo que votariam no pastor Almeida, mas outros, constrangidos e com medo de retaliações, aí tiveram que votar no pastor José Alves. E ninguém me diga que foi uma votação expressiva, esmagadora. O pastor Almeida teve mais da metade dos votos. E se o voto fosse secreto, o pastor Almeida poderia ter sido o pastor presidente. Mas a eleição foi fraudada. Isso eu digo com muita tristeza, porque participei dessa eleição. E na hora que o pastor Ailton contou os votos e que ele ganhou essa eleição, eu fui um dos presbíteros que fui até a tribuna no momento em que ele estava sendo abraçado, que o pessoal estava parabenizando, e disse, doutor Miguel, diante de Deus, e agora eu digo ao doutor Luiz Miguel, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então eu fui até ele cumprimentá-lo, porque isso é uma questão de educação. Mesmo discordando, eu fui contra a eleição do pastor Ailton. Eu confesso a vocês que naquela semana de escola bíblica, que também coincidiu na semana de escola bíblica, muitos obreiros do sertão ali, no período da eleição, que antecedia a eleição, eu estava ali e pedi até ao pastor Samuel, que hoje é o vice-presidente, que votasse no pastor Almeida. Como presbítero, a gente também pedia, votem, porque é um homem coerente, é um homem de bem. Mas aquele pedido não era um pedido com
aquele tom de fraudar a eleição. Era aquele pedido: olha, está ali o pastor Almeida, um homem de oração, está orando, não está comprando voto, não está pedindo voto a ninguém, está orando, pedindo a Deus que Deus dê a resposta, né, utilizando-se de um aspecto bíblico, né, de um comportamento cristão de verdade. E ali não teve jeito, ali já estava tudo arrumado pelo, então, na época, Francisco Olímpio, que era um pastor de uma igreja assim, muito rica no Agreste, né? Toritama de Pernambuco. Eu conhecia, tive a oportunidade de conviver um pouco com esse pastor, que eu respeitava muito, mas ele já tinha comprado muitos votos naquela região. Lamentavelmente, quando eu estava cumprimentando, eu fui até o pastor e eu te disse: pastor, eu quero vir aqui lhe dar os seus parabéns. E aí me identifiquei para ele. Claro que ele me conhecia de longe, assim, eu não tinha nenhuma intimidade com ele. E eu disse: olha, meu nome é Manuel Alexandre, eu sou presbítero da igreja e eu quero aqui lhe parabenizar, porque o senhor agora é o nosso presidente, né? Mas eu quero dizer ao senhor que, se o senhor dependesse do meu voto, se o presbitério votasse, o senhor jamais seria pastor dessa igreja. Isso eu disse em 1998, em pleno resultado da eleição. Ele sabe disso. Ele lembra do Emanuel Alexandre, porque o que eu falo aqui em pé, eu confirmo sentado. E o que eu falo sentado, eu confirmo em pé. O meu depoimento, que é conhecido há mais de 20 anos no Ministério Público, sobre algumas coisas que será tratado lá na frente, é um mesmo depoimento depois de 22 anos. Então, eu não sou melhor do que o pastor Ailton. Eu não me... Até porque assim, deselegante se considerar melhor. É até uma coisa que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor, eu sou pecador. Confesso que sou um pecador remido no sangue de Jesus. Mas o pastor Ailton lembra de Emanuel Alexandre quando disse a ele, no púlpito ali, todo mundo parabenizando: se o senhor dependesse do meu voto, o senhor nunca seria pastor dessa igreja. Essas foram os meus cumprimentos. E logo depois ele me contratou como motorista da igreja. Até alguns irmãos dizem: poxa, tanta gente subserviente ali, querendo espaço. E eu, que fui uma pessoa que disse a ele, dei o meu recado a ele, com pouco tempo ele me contrata, e ali eu trabalho até pedir as minhas contas depois do que eu vi ali dentro do Templo Central. Mas essa foi a eleição, eu posso assim dizer. Foi bom. Emanuel, é o seguinte, eu gostaria que você falasse, Emanuel, já que você participou, descreva, por favor, como o pastor Almeida se comportou quando você: pastor, corra, vá, peça voto, pastor. Qual foi a atitude do pastor Almeida? Muito bem. Para ser bem objetivo, porque às vezes eu me alongo muito nas respostas, mas o doutor Luiz Miguel me deixou à vontade aqui, porque o assunto é muito complexo, né? É um assunto muito importante. Eu acredito que alguns poucos minutos não tem, e horas e dias não tem tempo para se dizer o que a gente viu, mas é uma pergunta muito interessante, porque enquanto as pessoas estão preocupadas com a santificação da igreja, outros não têm respeito, né? Tem aquela aparência de santidade, que é o exterior, como tipo assim, para tentar legitimar uma santificação, mas a gente sabe que é tudo que parte do farisaísmo em pleno século XXI. Mas o pastor Almeida se comportou como cristão, como um pastor de verdade. Quando eu fui até a ele, que eu disse: pastor Almeida, os homens aí estão fazendo campanha, pedindo voto no interior, comprando voto, e nós temos notícia disso, porque isso tem chegado aqui no Templo Central. Alguns colegas nossos têm inclusive vindo lhe visitar, dizer isso ao senhor, e o senhor não sai daí sentado, porque ele assumiu a presidência interinamente, e nós tínhamos a oportunidade de vê-lo ali. Quando eu disse isso a ele, ele disse: meu filho, o que eu posso fazer é continuar orando a Deus para que Deus possa nos ajudar nesse processo. Vejam só, enquanto um homem diz uma palavra dessa forma, então, irmãos, o pastor Almeida era um pastor de verdade, assim como o pastor Leôncio. Mas eu fiquei muito constrangido com o pastor José Leôncio da Silva, porque o pastor Almeida assume a presidência
na interinidade e podia, com todo o poder que tinha naquele momento como pastor interino, presidente, ele não abusou da posição, ficou orando no templo central, em casa, e ele baixou a cabeça, apenas disse: meu filho, eu tenho que continuar orando a Deus por esse momento que nós estamos passando, mesmo sabendo que o outro lado estava pecando, porque isso é um pecado. A verdade é essa. O pastor Dário Tavares de Araújo, Simas Dias, e todos os pastores, outros que depois eu vou me lembrar ao longo do tempo, o evangelista Noé, inclusive o evangelista Noé, que pediu voto, né, se arrependeu na hora da morte. Na hora da morte, eu posso dizer isso, o seu filho Isaac, que era funcionário da igreja, era meu amigo naquele tempo, ele disse a mim no templo central, não é? Ele disse: Emanuel, pai, na hora da morte, quando estava na cama, ele disse a mim, assim, ele já nos últimos minutos de suspiro, ele disse: não confie no pastor Ailton José Alves. E o evangelista Noé votou em Ailton, mas na hora da morte ele disse: eu me arrependi de ter votado em Ailton José Alves, porque ele é um homem que falta com a verdade, não é um homem que cumpre com o que fala. Veja, já por volta do ano 2000, 2001, esse foi o testemunho. Claro que eu encontrei Isaac em 2005, e Isaac fez questão de dizer a mim: Emanuel, essas foram as palavras de meu pai. Ele disse: eu me arrependi de não ter votado no pastor Almeida. O pastor Almeida era um homem de Deus, era um homem que eu tinha que ter escolhido como pastor, mas eu fui com o pastor Dário, pedi voto, e hoje eu estou vendo a situação, porque na verdade o evangelista Noé morreu desprezado por Ailton. Quer dizer, na verdade, todos esses que apoiaram Ailton morreram desprezados por ele. Por quê? Porque ele prometeu e não cumpriu, nem com a sujeira, podemos assim dizer. Porque não se pode pedir voto e prometer nada a ninguém. A igreja é de Cristo. Cristo é o dono da igreja. Ele próprio diz: eu sou o Senhor, desde o nascente do sol ao poente, eu sou o Senhor. Ele é o dono da igreja. E nós estamos aqui falando de um pastor Almeida como um homem de Deus e que acreditava e que cumpria a palavra. Ele disse: meu filho, eu vou ficar aqui orando para que Deus nos ajude nesse processo de eleição da igreja. Essas foram as palavras que eu vi o pastor Almeida como funcionário da igreja, prestador de serviço. Eu vi o pastor Almeida dizer isso a mim. Emanuel, a gente sabe que a transição, isso é até costume, é cultura da igreja durante toda a sua trajetória. A transição de poder do pastor José Amaro da Silva para o pastor José Leôncio foi aquela tranquilidade, e ele era o vice-presidente. Com o pastor Almeida se deu diferente. O pastor Almeida sendo vice-presidente, o pastor Almeida tendo uma vida ilibada, todos conheciam aquele homem, ele morava ao lado do Templo Central, todos conheciam aquele homem fácil de se lidar, um homem pacífico, um homem que realmente, a gente pode dizer, aquele homem era um pastor de ovelhas. Democrático, né? Democrático. E veja a situação. Era natural ele assumir a igreja, como ele assumiu interinamente. E pelo que eu sei, não se colocou em nenhum documento, nem nos anais da igreja, o pastor Almeida como presidente da Assembleia de Deus. E ele foi presidente, mesmo que seja de forma interina, ele foi presidente, inclusive, para a viúva receber o que era de direito dela, foi obrigada a passar por humilhação. E essa pessoa aqui, o Luiz Miguel, tive lá pessoalmente, falando com a direção da igreja para pagar o dinheiro da irmã, que eles não queriam pagar. E pior, queriam que a irmã fosse lá, ela doente, fosse lá para assinar um documento e fazer o requerimento. Isso é humilhação. Exatamente. Aí foi que a irmã Luísa passou uma procuração para mim, eu fui lá para colocar a pensão que o marido dela fazia jus e ela, logicamente, como viúva, deveria receber. Infelizmente, essas pessoas estão indo embora, tem uma nova geração aí de pastores que é lamentável, é lamentável. Então, Emanuel, eu quero te dizer que
mesmo no início da gestão do Ailton, certo? Houve denúncias através de panfletos anônimos, que era chamada parabólica. Mesmo naquela época já se vinha denunciando as irregularidades da administração. Veja bem, no começo, e aquilo repercutiu na igreja, foi feita uma verdadeira caça às bruxas dessas pessoas, certo? Porque ele não admitia de modo algum ser contrariado, nem ser criticado. Exato. E quem o criticou no início e quem o confrontou, ou foi excluído da igreja, ou foi colocado no ócio, mas de qualquer forma recebeu uma penalidade. Exatamente. Então você pode dizer alguma coisa sobre essas denúncias no início desse panfleto anônimo chamado Parabólica? Eu participei, inclusive, da distribuição, assim, por incrível que pareça, os irmãos, mas como você, presbítero, olhe, o fato de ser presbítero da igreja e observar desvios de conduta de um pastor presidente, eu aprendi com a minha mãe, que era assembleiana, podemos assim dizer, de raiz. A minha mãe dizia que era preciso ser sincero. Ela dizia assim: olha, como eu tenho a minha mistura, no caso, a origem da minha mãe, o meu pai tem origem assim de índio, né? Meu pai é descendente de índio e minha mãe era aquela mistura de português com italiano, né? Então minha mãe, ela dizia: meu sangue é ruim. Ela dizia assim a mim. Era uma assembleiana de circo de oração, aquela coisa toda, mas ela dizia assim: meu filho, você tem que ser sincero. Então essa era a coisa que ela deveria, ela passava pra gente, né? Então a pergunta que eu preciso, que com todo respeito aqui, dizer aos irmãos, que essa transição que o senhor me fez a pergunta, e essa questão de pastor José Amaro ter considerado o pastor Leôncio na época, inclusive tem uma coisa que a história da Assembleia de Deus precisa replicar, talvez ser contada novamente, é que o pastor Isaac Martins não ficou assim, na época ele era secretário, primeiro secretário, ele não ficou tão assim feliz com a indicação do pastor Leôncio para presidente. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? Tem muita coisa assim bonita, que eu acho bonito da história evangélica Assembleia de Deus, que as pessoas não conhecem, doutor Miguel. Porque assim, eu tive o privilégio e prazer de conhecer muitos filhos, e não só conhecer, como ter assim intimidade, amizade com alguns filhos e genros de pastores presidentes de alguns estados, que eram homens que eu acredito que, enquanto hoje os presidentes, com todo respeito a raras exceções, são considerados como homens honrados, mas uma boa parte dos presidentes das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no Brasil hoje, é preciso se contar essa história, é preciso alguém escrever isso, doutor Miguel, tem sido uma vergonha para a história da igreja. A igreja Assembleia de Deus é uma bênção, respeitada inclusive nos campos de universidades, como tema, por exemplo, no campo da sociologia, quando Deus não é uma variante explicativa para os acadêmicos, mas a igreja Assembleia de Deus é estudada como uma igreja que cresce, como uma igreja que presta um grande papel à sociedade, porque tira muitas pessoas da margem da sociedade para serem homens que transformados e que passam a ser pessoas importantes, né, transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então assim, eles admiram esse lado, mesmo não acreditando em Deus, mas eles acreditam na força que a igreja tem no papel social da vida das pessoas, no convívio social. Então assim, eu pediria que o Dr. Luiz Miguel me fizesse a pergunta novamente, para que eu não fugisse, porque eu entrei nesse campo da sociologia. Sobre a parabólica. Então assim, as denúncias, por incrível que pareça, partiu justamente dos filhos dos pastores, dos filhos de obreiros, insatisfeitos com os desvios de conduta já no início, porque assim, irmãos, é preciso compreender o seguinte: já no início a Igreja Evangélica Assembleia de Deus
ela tinha problemas graves na direção, que se eu não puder hoje falar, mas eu vou dizer em outras entrevistas, se assim o Dr. Miguel achar pertinente. Mas já houve desvios no início da gestão de Ailton. E a Parabólica veio com isso. Ela veio justamente para denunciar isso. Ela escrevia, né? Era aquele periódicozinho e se espalhava por toda a cidade do Recife, pelos bairros, e se reprovava justamente a atitude dos pastores. A Parabólica, ela fazia denúncias, e denúncias não era fake news. Eram coisas sérias que estavam já acontecendo no início da administração do pastor José Alves. E eu, como presbítero, aprovava aquela denúncia, porque eles perguntavam: ô presbítero Emanuel, os irmãos de boa fé, isso é verdade? Eu digo: sim, é verdade. Infelizmente, lamentavelmente, essa gestão de Ailton José Alves é uma gestão fraudulenta. Ela tem essa capa de santidade, mas ela realmente é um corpo totalmente despreparado, eu posso assim dizer. O pastor Ailton nunca teve condição de assumir a presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Porto de Pernambuco. Que vale salientar, ele não tinha condição nem de ser pastor em São Lourenço da Mata, porque aqui é um assunto que eu não vou abordar aqui, mas eu conheço o pastor Ailton José Alves já na gestão de São Lourenço da Mata, que foi um desastre do ponto de vista espiritual, porque a igreja não é uma empresa, a igreja é a Igreja de Cristo, aonde se é governada pela palavra de Deus. Então, assim, eu posso dizer que a Parabólica, ela teve uma contribuição muito grande, porque ela já denunciava. Era o profeta do século XX. Hoje nós temos um podcast aqui, pode expressar, é o profeta do século XXI. Mas a Parabólica era o profeta, era a voz profética do século XX, doutor Luiz Miguel. Emanuel, eu sei que você largou agora do trabalho, e o pessoal também está já no final da jornada, e essa entrevista com você não vai ser apenas uma, entenda bem. Pois não, por quê? Porque eu tenho que fazer uma entrevista com você, a primeira parte, tudo isso que você falou, tá certo? E uma segunda parte. Certo. Logicamente que os seguidores, as pessoas que estão ouvindo, vão ficar com ansiedade para ouvir a segunda parte, que é a parte mais importante. Pois não. Porque se a gente for travar esse tema agora, a gente vai passar 2 horas aqui. Claro, tá, claro. Então eu queria que você, nas suas considerações finais, você falasse do pai Emanuel, do pastor Emanuel, do homem cidadão Emanuel, para a gente encerrar, porque a gente vai trazer você aqui uma outra oportunidade, que eu sei que o assunto é muito importante, muito complexo, que é necessário a membresia da igreja, a população recifense, a nossa sociedade tomar conhecimento, porque existem vários vídeos seus aí nas mídias sociais, mas eu quero que você trate esse assunto com bastante leveza, com bastante calma, porque é um assunto realmente de muita relevância para tudo isso que está acontecendo atualmente. Por esse motivo que eu vou dar uma segunda parte para a gente continuar essa entrevista, tá certo? Aí você encerra aí com as suas considerações finais do pai, que você tem 2 filhos, tem neto. Isso. Tá certo? Muito bem. Aí você faz a sua consideração final, porque você também está muito cansado, chegou agora no trabalho, muito o pessoal bem. Também. Primeiro, assim, agradecer ao espaço, né, que o Dr. Luiz Miguel me concede nesse podcast, pode expressar, parabenizar esse espaço, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que seguem e que comentam e compartilham, dizer que o que se fala aqui tem responsabilidade, tem fé de ofício. E eu hoje pastor batista, pai de 2 filhos, né, que eu amo meus filhos, o Silas e o Giovanni. Tenho o prazer também de ter 2 netas maravilhosas, a Hannah Vitória e a Tiale Sofia, e a minha esposa, com quem eu estou casado há mais de 30 anos. Maravilha. Né? Uma esposa que me ajuda
ajuda muito e trabalho numa pequena congregação. Os irmãos têm que compreender que mesmo saindo do campo da Assembleia de Deus, mas eu não podia ficar sem trabalhar para Deus. Eu tenho esse chamado que não é fácil, né? Servir a igreja não é fácil, mas eu trabalho, sou um profissional e coopero na igreja. Eu me sinto um cooperador, não um pastor, mas um cooperador, como dizia o pastor José Leôncio da Silva e o pastor Severino Alves de Almeida. Nós somos cooperadores, assim como o apóstolo Paulo disse na palavra, né? Afirmou, somos cooperadores de Cristo. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço por esse espaço. São 20 e poucos anos afastados da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu queria dizer a você que um dia nós vamos voltar. Eu não sei o momento nem a hora. Aqueles que foram tirados de forma assim abrupta e sem nenhuma consideração irão voltar, porque o dono da igreja é Cristo, não é? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pode-se dizer, ela não merece o que está acontecendo agora, mas eu, como pessoa, como Emanuel Alexandre, que eu sempre digo com muita humildade, sou pecador remido no sangue de Jesus, não sou perfeito, mas tudo que eu falei e que eu irei falar ainda, tanto aqui como em juízo, porque sou convocado muitas vezes em juízo para falar frente a frente com o pastor Ailton. Nós teremos embates grandes na justiça, e a justiça de Deus é perfeita, e a da terra, ela irá ver sempre esse grupo maravilhoso que está aí denunciando as questões equivocadas da gestão. Vale salientar isso aqui. Eu, como Emanuel Alexandre, estou aqui à disposição para dizer que a gestão não é boa, mas a igreja é uma bênção para a glória de Deus. Até porque Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és uma pessoa séria, na interpretação correta, mas sobre esta pedra angular que sou eu, não você, Pedro, mas eu vou edificar a minha igreja. Então a igreja de Cristo é uma igreja séria, e bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Pessoal, gostaria que se inscrevessem no canal, desse o like, para que a plataforma aceite esses seguidores, tá certo? E aumente a nossa projeção no canal, e também até para a nossa permanência também no canal, tá certo? Necessário o like e a adesão como inscrito. Obrigado a todos.